Bom, agora sim, bom dia. Obrigada pela participação de vocês. Eu sou Carolina Ricardo, representante do Instituto Sou da Paz, uma das palestrantes. Como eu disse a vocês, a gente soube que nós mesmos nos auto-organizaremos, então eu conversei com os colegas, vou ajudar a coordenar a mesa, controlar um pouco o tempo, recolher perguntas ao final. Essa é a mesa Segurança Pública e Experiência Jurídica, que conta com a participação do professor Herman Silva Garcia, da Universidade Católica da Colômbia, e da Manuela Abate, da Unicap e da Universidade Federal de Pernambuco, e com a minha pessoa também. Para a gente não se estender mais, eu vou passar a palavra para o professor Herman, que vai ter entre 20 e 25 minutos para fazer a exposição. Por favor. Gracias. Obrigado. Bueno, yo voy a intervenir en español. Mi portugués es pésimo, para lo cual lo voy a hacer muy despacio. Espero que me puedan comprender. El tema sobre el cual voy a hablar es acerca de la existencia de microórdenes sociales que regulan los escenarios de aplicación del derecho. Usualmente, cuando pensamos en los referentes normativos que tienen aplicación, pensamos en el derecho con mayúscula, que constituye un macroorden social. Como macroorden social, pues contiene unas normas, unos mandatos de conducta que son sancionados por el Estado, que tienen además algún tipo de consecuencia, de sanción en caso de transgresión de esas normas, y se suele pensar que las relaciones sociales están reguladas únicamente por ese derecho. Pero de lo que voy a hablar ahora es que paralelamente a ese macroorden social, que podríamos llamarlo el primer derecho, existen unos microórdenes sociales que podríamos llamar el segundo derecho, que contienen también mandatos de comportamiento, mandatos de conducta e incluyen sanciones en caso de transgresión. Y muchas veces esos microórdenes sociales, el segundo derecho, es mucho más importante que el macroorden social, que el primer derecho, terminan teniendo muchísima mayor exigencia para regular las relaciones sociales. Esos microórdenes sociales, en realidad, existen en todos los ámbitos de la vida social, no solamente en el campo del derecho, sino en absolutamente todos los campos de la vida social. Son reglas de comportamiento que se van construyendo a partir de las relaciones de interacción social. Por ejemplo, la cercanía, la proximidad que una persona guarda respecto de otra con la cual está hablando, eso no está regulado en ningún código. No hay ninguna norma que diga que deben ser 10 centímetros o 5 centímetros, pero hay un microorden social que establece cuál es la proximidad que puede haber, la cercanía con la cual puede uno acercarse a conversar con otra persona. Si uno vulnera esa regla de ese microorden social, lo que se produce es una reacción. Y usualmente, si estamos de pie, la otra persona a la cual uno se le ha acercado demasiado empieza a retroceder para restablecer la norma. Eso es un tipo de sanción. O, por ejemplo,
el mirar a las otras personas. Eso también está regulado por los microórdenes sociales. Uno no se puede quedar mirando a otra persona, porque inmediatamente se produce una reacción. La regla lo que señala es que uno puede mirar brevemente a otra persona y después tiene que mirar a otra parte, mirar a otro lado. Inclusive estas reglas, que desde luego no son universales porque varían según los contextos sociales y culturales. Por ejemplo, digamos en Colombia, si uno está en la calle y ve caminar a una chica bonita, pues uno la puede mirar durante un breve momento, no pasa nada. Pero si uno se la queda viendo, inmediatamente rompe esa regla y la chica lo que va a hacer es apretar la cartera, cambiarse de acera, de andén en la rúa, en la calle, no, caminar más rápido. Hay una reacción por la vulneración en ese microorden social. Entonces, hay microórdenes que surgen de las relaciones de interacción social en todos los ámbitos, en todos los escenarios de la vida social, y el ámbito del derecho no es diferente. En el derecho, en consecuencia, hay microórdenes sociales que tienen inclusive aplicación en los ámbitos judiciales. En ocasiones esas reglas de ese segundo código son contrarias al primer código, significan su transgresión. En otras oportunidades, estas reglas del segundo código de los microórdenes sociales lo que hacen es llenar vacíos, lagunas que tiene el primer código, el código del macroorden social. En esos términos, la seguridad jurídica pues es socavada por la incorporación de otras variables distintas. Ya no es un derecho que exclusivamente provenga de la actividad del legislador. En esa medida puede ponerse en cuestión el principio de legalidad y puede haber afectaciones de otros derechos que dependen del tipo específico de microorden social que llega a desarrollarse en las prácticas sociales. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Colombia hay en las ciudades especialmente, también en las zonas rurales, pero especialmente en las ciudades, hay grandes extensiones de la ciudad en la cual se han formado barrios como consecuencia de la actividad de urbanizadores que no cuentan con licencias, con permisos, que en Colombia se llaman urbanizadores piratas. Muchos de estos barrios, que aquí en Brasil creo que los llamarían favelas, son resultado de invasiones de tierra por parte de personas que carecen de una vivienda, de un techo, y en muchos de estos barrios hay una persona que, sin ser la propietaria, que a veces es un poseedor, pero que no tiene títulos de propiedad, ni tiene licencias para urbanizar el predio, empieza y posiblemente tiene uno o varios juicios trabados con el propietario del inmueble.
esta persona, para asegurar sus intereses sobre el terreno, empieza a vender lotes a personas sin techo. Para vender esos lotes no puede celebrar una escritura pública de compra-venta porque no tiene el título de propiedad, y entonces lo que hace es suscribir promesas de contrato, promesas de compra-venta. Esas promesas de compra-venta no reúnen los requisitos del Código Civil. Serían, desde el punto de vista del primer derecho, del macroorden social, serían unos documentos nulos, sin ningún valor jurídico. Sin embargo, esas promesas de compraventa juegan un papel muy importante para regular las relaciones sociales de los habitantes de esos barrios que han adquirido o han hecho presencia o han iniciado una posesión en esos barrios, y para regular las relaciones entre esas personas, los habitantes de los barrios, y otros terceros. Entonces, por ejemplo, si hay un problema de linderos con un vecino, ambos van a la promesa de contrato, y lo que establece en cuanto a definición de los linderos, la promesa de contrato, es la norma que debe aplicarse dentro de las relaciones sociales. Si, por ejemplo, llega la policía a hacer algún operativo en el barrio, porque están construyendo ilegalmente sin una licencia, y los habitantes del barrio le muestran la promesa de compraventa, por regla general los policías la consideran válida. Es un documento impreso en computador, lleva sellos, estampillas, han autenticado las firmas, tiene las formalidades propias de un documento jurídico, y los policías desisten de los operativos y se van. Entonces, aquí las reglas de ese microorden social son muy efectivas para regular las relaciones sociales. Otro caso ya en el escenario judicial es en materia penal, en los delitos contra el patrimonio económico, cuando el autor del delito que ha sido capturado por la policía resarce, indemniza los daños y los perjuicios que haya podido ocasionar con la comisión del delito, puede obtener la excarcelación o libertad provisional. Si el juez aplicara las normas del primer código, las normas del macroorden social, sería sumamente largo y dispendioso el procedimiento para que esta persona obtenga la libertad. Y entonces, en la práctica, ha emergido otro microorden social que tiene otras reglas, en las cuales se establece un procedimiento que es mucho más ágil, rápido y eficiente, a efectos de que estas personas puedan rápidamente pagar el dinero correspondiente a esos daños o perjuicios ocasionados con el delito y obtener la libertad. Hay muchos otros casos distintos a los que he mencionado, donde las consecuencias de la operación de estos microórdenes sociales no son, digámoslo, tan positivas o apreciables, sino que pueden implicar vulneraciones significativas al debido proceso o a derechos fundamentales. Por ejemplo,
en materia penal en el país hay una enorme congestión en las oficinas judiciales. Como pasa entre los jueces en casi todo el mundo occidental, hay pocos jueces y mucho trabajo, y en una investigación se logró establecer que en la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, donde hay un tribunal colegiado integrado por varios jueces o magistrados de la Corte Suprema, donde se supone que la garantía de un tribunal colegiado es que el problema jurídico se estudia, aun cuando hay un magistrado que es el ponente, quien propone la decisión, se supone que el caso es estudiado por todos los magistrados, que varias cabezas piensan más que una, es la lógica, pero en razón a esa congestión, a esa sobrecarga en el trabajo judicial, se estableció, como resultado de las relaciones de interacción social, se estableció un microorden social, un segundo código, conforme al cual, si un magistrado proponía una sentencia en un caso, ningún otro magistrado iba a hacer salvamento de voto. Es decir, se sometía a consideración la ponencia del magistrado. Si había una mayoría, son 7 jueces en la sala penal de la Corte, si había una mayoría de 4 jueces, los otros 3 que habían votado en contra no debían hacer un salvamento de voto, porque eso en el escenario de la Corte Suprema significa más trabajo, mucho más trabajo, y el microorden social lo que buscaba era disminuir el trabajo. Y además porque los magistrados de la Corte Suprema se sienten los supremos, están muy cerca de Dios, es decir, tienen una posición de estatus muy elevada. Ellos no se equivocan. Y entonces, si otro magistrado hace un salvamento de voto, eso es una afrenta a su posición de estatus, es una bofetada. Eso significa que cuando él sea ponente, por haber hecho eso, yo voy a hacerle un salvamento de voto. Y así, cada vez que alguien le hacía un salvamento de voto a otro juez, pues los demás se vengaban haciéndole un salvamento de voto, con lo cual tenían que trabajar muchísimo más, siempre haciéndose salvamentos de voto. Entonces, el microorden social daba lugar a que no se hiciera absolutamente ningún salvamento de voto nunca, con lo cual no había después necesidad de desquitarse. Pero resulta que los salvamentos de voto ocupan una posición muy importante dentro de las decisiones judiciales, porque muchas veces cuando hay cambios en la jurisprudencia de una corte, esos cambios no se presentan de un golpe, sino son cambios paulatinos de posiciones jurídicas nuevas que empiezan a aparecer, a comparecer como salvamentos de voto, y después poco a poco van reuniendo los votos necesarios hasta convertirse en la posición mayoritaria. En este caso, adicionalmente,
cuando se encontró este microorden social, había otra consideración política muy importante que había llevado a que se impusiera este microorden social, conforme a la cual había una fuerte pugna entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en Colombia en ese momento. La Corte Constitucional había venido desarrollando unas posiciones jurisprudenciales muy avanzadas, muy progresistas, y en cambio la Corte Suprema, particularmente la Sala Penal de la Corte Suprema, era bastante conservadora, y a la Corte Constitucional, por sus posiciones, los acusaban de hacer política, que es lo que suele suceder en todas partes del mundo cuando una decisión judicial no es compartida. Y se hablaba, la vieja frase acuñada por Roosevelt, del gobierno de los jueces para criticar las posiciones de la Corte Constitucional. Y esos fallos de la Corte Constitucional, donde había 9 magistrados, eran en esa época fallos bastante divididos. Usualmente eran 5-4. El ala más progresista de la Corte se imponía con 5 votos y el ala más conservadora perdía con 4 votos. El hecho de que fuera tan apretado, 5-4, permitía que los críticos de la Corte Constitucional dijeran: es que el derecho es una cuestión de lógica. Y si es una cuestión de lógica y no de política, los fallos siempre deberían ser 9-0. Pero como no, esos señores de la Corte Constitucional no están haciendo derecho sino política, es que los fallos son 5-4. Desde luego, ese no era el tema. Y en la Sala Penal de la Corte, para dar la sensación de que ellos sí resolvían los casos en derecho, entonces era que había emergido ese microorden social para prohibir los salvamentos de voto, con la cual los casos siempre terminaban 7-0. Y si eran 7-0 era porque ellos sí hacían derecho, porque el derecho, si se hace con lógica, no debe tener ningún margen de discusión, cosa que desde luego es totalmente falsa. En Colombia, y voy a citar un último ejemplo para ilustrar el asunto, en Colombia los fiscales, es un proceso penal de tipo mixto moderno, de tendencia acusatoria, la cual hay un juez que es el árbitro de un debate que enfrenta a un abogado defensor y a un fiscal. Sin embargo, por mandato constitucional, el fiscal está obligado a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y un fiscal, dentro de sus prerrogativas, dentro de sus funciones, sus competencias, está la decisión de acusar al imputado ante un juez o de ordenar el archivo. Se supone que, es decir, sobreseer o que equivale a una absolución el archivo del imputado. Se supone que, por otra parte, que los fiscales están sometidos a unos procedimientos de evaluación de su trabajo jurídico. Eso está regulado en unos decretos. Esos decretos hacen parte del primer código, del macroorden
orden social. Sin embargo, en la evaluación de los fiscales hay otro microorden social que tiene muchísima más relevancia. Ese microorden social ha emergido de las relaciones de interacción social entre los coordinadores de la fiscalía y los fiscales de las menores, y conforme a ese microorden social, segundo código, los fiscales son evaluados según la cantidad de acusaciones que presenten. Entre más acusaciones, más puntos y mejor evaluados. Y eso, desde luego, lleva a que muchas veces personas sean llevadas ante los jueces sin que existan mayores méritos para que eso suceda, sencillamente porque el fiscal quiere obtener una mejor evaluación. Creo que me alcanza para un último caso. En Colombia hay una acción constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que en Colombia se llama la acción de tutela, que en otros países se conoce como el recurso de amparo, que es una medida muy efectiva para la protección de derechos fundamentales. En el país siempre se ha discutido de manera bastante ardua la procedencia de las acciones de tutela contra decisiones judiciales. Es decir, una decisión judicial puede vulnerar el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, es susceptible de una acción de tutela. Sin embargo, aquí, de nuevo, la Corte Suprema está en contra de las acciones de tutela contra decisiones judiciales, entre otras razones, para que sus propias decisiones judiciales no vayan a ser revisadas en el escenario, en la instancia de la tutela por la Corte Constitucional, porque ellos dejarían de ser los supremos si la Corte Constitucional los revisa. Entonces, entre las distintas salas especializadas que integran la Corte Suprema de Justicia, la sala laboral, que conoce de los temas relacionados con el derecho del trabajo, ha establecido un microorden social que ha surgido de esas relaciones de interacción social, conforme al cual toda acción de tutela de la cual conozcan en la sala laboral de la Corte contra decisiones judiciales, tiene siempre que fallarse desfavorablemente, fallarse en contra del accionante. Con todos estos casos que he venido ilustrando, lo que quiero señalar es que, y concluir de esta manera, es que, empezando por las facultades de Derecho, y para eso el papel o la contribución de la sociología jurídica, no solamente hay que estudiar el derecho que está en esos macroórdenes sociales, no solo hay que estudiar el primer código, sino que, empezando por las universidades, tenemos que estudiar y establecer cuál es el segundo código, el que emerge de las relaciones de interacción social, el de los microórdenes sociales, porque de lo contrario, quienes somos profesores universitarios, estamos preparando abogados que no van a conocer las normas que realmente son aplicadas en el escenario de las prácticas judiciales. Muchas gracias, muy amables por su atención. Bom, eu já vou passar para a Manuela. Você quer que eu passe o que assenta aqui ou você quer que eu passe para você? Eu passo para ela. Quer trocar comigo? Tu quer trocar? Não, eu posso passar. Tá. Bom dia. Seu tempo, tá? Tá, controle. 25 minutos máximo, tá? Senão a gente fica muito apertado.
Bom dia. Queria agradecer aos organizadores da Abrasde pelo convite feito a nós, do Grupo Asa Branca de Criminologia. Somos um grupo de pesquisa situado oficialmente na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Católica de Pernambuco, mas contamos com pesquisadores de outras faculdades e universidades lá na cidade do Recife, Olinda, no interior, e mesmo parceiros que estão em outras universidades pelo Brasil, com os quais a gente já travou diálogos em pesquisas específicas, que não necessariamente apresentarei hoje, mas outros atores que estão no Pará, em Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. A gente tem tentado travar essas interações com pesquisadores de outros espaços, sobretudo quando a gente demanda um diálogo nacional sobre determinadas instituições ou sobre comportamentos judiciais, enfim, temas que estejam ali dentro do campo do sistema de justiça criminal ou juvenil. E, portanto, quando esse diálogo é frutífero, é importante que a gente possa fazer pesquisas, inclusive comparativas, etc. A pesquisa que a gente vai apresentar hoje, eu sou Manuela, professora dessas duas instituições, sobre audiências de custódia na cidade do Recife, com alguns aportes já na cidade de Olinda, que é uma cidade próxima a Recife, contígua, né? E ela foi uma pesquisa que se desenvolveu, na verdade, em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, mas que nós só executamos na cidade do Recife e Olinda, e, portanto, os aportes que trarei aqui são sobre essa experiência. É uma pesquisa que foi realizada em convênio com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, um instituto aqui de São Paulo, vocês devem conhecer, que está fazendo uma monitoração no Brasil como um todo, nesses convênios com outros grupos, da implementação do projeto das audiências de custódia no Brasil. E nós fizemos esse convênio em 2015, junto com uma organização da sociedade civil chamada GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares. E nós dois, né, Asa Branca com GAJOP, realizamos e executamos em 2015 e 2016 a pesquisa, assistindo a 136 audiências de custódia. Neste ano, 2018, a Asa Branca retomou a campo, assistiu mais 100 audiências de custódia na cidade do Recife e está em curso assistindo a 100 audiências na cidade de Olinda, para totalizar um número de 200 audiências assistidas. E de 2015 para hoje, 2018, temos também realizado uma série de encontros com os atores que compõem esse cenário das audiências de custódia. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas. Ainda não tivemos a oportunidade de encontrar a polícia e as polícias, de um modo geral, mas a ideia desses encontros com as instituições é trocar realmente as experiências que a gente verifica na pesquisa e o que são as experiências dos membros dessas organizações, para conseguir tentar criar um cenário interpretativo mais aproximativo do que tem sido a experiência das audiências de custódia, né? Então, é mais ou menos com base nisso, nessa pesquisa, que vai se dar a minha apresentação. Evidentemente, nem precisa falar sobre isso, né? Mas a audiência de custódia surge no ordenamento jurídico brasileiro com dois grandes objetivos, não são os únicos, mas talvez os principais, e é sobre esses dois objetivos que a pesquisa o tempo todo está trabalhando. De um lado, a redução do encarceramento provisório, que é um drama que todos conhecem, um número excessivo de pessoas que são presas provisoriamente. Inclusive, uma pesquisa do Sul da Paz, né, que detecta que mais de 50% das pessoas presas provisoriamente acabam, ao final do processo, sendo soltas, ou porque são absolvidas, ou porque vão cumprir penas alternativas e, portanto, não vão cumprir penas privativas de liberdade. Esse cenário é o cenário de várias outras pesquisas ao longo do Brasil inteiro, que levou a audiência de custódia a tomar para si um objetivo mesmo político-criminal, que é: vamos reduzir o encarceramento provisório. E isso se daria, a priori, a partir de uma dinâmica de oralidade que essa audiência possui. É um princípio importantíssimo no processo penal democrático, que os atos aconteçam o mais oralmente possível, ou seja, que a gente abandone as velhas escrituras burocráticas cartorárias e consigamos estabelecer diálogos entre os envolvidos naquele conflito que sejam mais horizontais. Então, ela tinha essa proposta a partir da oralidade, ao mesmo tempo garantido o imediato direito à ampla defesa, porque, antes das audiências de custódia, o preso em flagrante, ou mesmo um preso preventivo, temporário, ele não necessariamente contaria com uma defesa.
O preso em flagrante seria encaminhado para um centro de triagem, o auto de prisão em flagrante seria encaminhado para um juiz, e um juiz, sem intervenção da defesa, tomaria uma decisão sobre aquele flagrante, por exemplo, de liberar a pessoa, concedendo liberdade provisória, ou converter aquele flagrante numa prisão preventiva. Mas isso não tinha espaço para a defesa, necessariamente. Você poderia ter a defesa, sim, contratando-a ou sendo assistido pela Defensoria Pública. Normalmente, nesse momento, não seria muito o caso. Então, a audiência de custódia trouxe a obrigatoriedade da defesa participar já de antemão desse primeiro momento de estabelecimento da legalidade sobre a prisão, o que seria bastante frutífero, ao mesmo tempo contraditório. Por outro lado, a audiência de custódia vem com uma, talvez, dívida histórica do processo penal brasileiro, que é de instituir práticas efetivas de controle ao combate à tortura. Ao longo do processo penal brasileiro, a gente tem pouquíssimos espaços para isso. As prisões raramente passavam por um crivo visual dos atores que são responsáveis por exercer esse controle. O Ministério Público possui a incumbência constitucional de fazer controle externo da polícia, mas, efetivamente, não há espaço dentro da dinâmica processual para que isso aconteça. Então, o Ministério Público, muitas vezes, só vai encontrar a pessoa presa no dia da audiência de instrução e julgamento. Aquilo ali já passou muito, muito tempo de uma eventual prática irregular. E alguns dados sobre tortura, a Associação de Prevenção à Tortura, inclusive a APT, trabalha muito com essa ideia de que o momento mais crítico de práticas de torturas ou outros tratamentos degradantes é exatamente o momento dessa apreensão inicial da flagrância. Então, a audiência de custódia permitiu que essa flagrância fosse imediatamente submetida a um crivo judicial, mas também daquele órgão responsável pelo controle da polícia, que é o Ministério Público. Então, é mais ou menos essas ideias. E como é que as audiências foram implementadas? Em 2015, a partir de um convênio do Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, com um grande empenho do IDDD, era algo que já estaria, em tese, previsto no nosso ordenamento jurídico na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas que não estava no CPP e, portanto, não constituía uma prática dos Estados e nem da Justiça Federal, né? E aí essa implementação foi dada a partir desse esforço grande das organizações da sociedade civil. E o CNJ começa um projeto piloto aqui em São Paulo, que é o projeto piloto Audiência de Custódia, no TJ aqui de São Paulo, né, no Fórum do Barra Funda, e, aos poucos, vai se espraiando pelo Brasil inteiro. Em Pernambuco, se inicia em agosto de 2015, apenas inicialmente na cidade do Recife, que é a capital, e depois foi se espalhando, e hoje somos um dos poucos estados no Brasil, não tem muito mérito na audiência de custódia, mas esse é um dos, né, ainda, é o único estado no Brasil que já faz em todas as comarcas. Na verdade, tem uma cobertura total, não necessariamente em todas as comarcas, porque no interior funciona no sistema de polos. Então, várias comarcas são reunidas, mas qualquer preso em flagrante no estado de Pernambuco hoje terá direito a ser encaminhado a uma audiência de custódia, seja exatamente na sua comarca ou na comarca mais próxima, num polo que faz esse tipo de audiência. E, no momento, digamos assim, um dos temas mais marcantes nesses encontros que a gente tem feito com os atores do sistema de justiça é que há uma queixa quase generalizada, isso, da Defensoria, do Ministério Público e do Poder Judiciário, de que as audiências vieram de cima para baixo e que não se participou dessa implementação e, ao mesmo tempo, não houve nenhum tipo de, não apenas formação prévia, mas sensibilização prévia para o que o tema das audiências de custódia implicavam. Então, vários juízes ou mesmo defensores já falaram para a gente, dizer, olha, a gente começou a fazer audiência de custódia assim, fazendo. E fomos aprendendo sem exatamente ter noção do que elas significavam, do para que elas existiam, e isso só foi se amadurecendo com o passar realmente do tempo, havendo, inclusive, até hoje, não é? Recentemente a gente se encontrou com o Poder Judiciário, havendo até hoje juízes que se queixam de que não sabem exatamente como proceder em determinadas situações. Nos casos de tortura, por exemplo, dizem, é muito difícil lidar, a gente não sabe para onde ir, manda para a corregedoria, mas não tem depois um acompanhamento desses ofícios que vão para a corregedoria. E, portanto, esse aspecto de ter sido um projeto levado pelo CNJ, mas não necessariamente anteriormente dialogado com as instituições, pode ser um dos fatores que vem dificultando a eficácia mesmo das audiências. Mas não apenas isso, existiu também uma reação
não é? Sobretudo das forças policiais, inclusive, logo no início, a ADEPOL, que é a Associação de Delegados de Polícia do Brasil, entrou com a DIN contra a audiência de custódia, arguindo a inconstitucionalidade do ato, sobretudo da Resolução 213 de 2015, que tinha sido editada pelo CNJ e que haveria, portanto, um vício de inconstitucionalidade formal, porque era um procedimento processual penal que estava sendo instituído por um Conselho Nacional de Justiça, que não é o Congresso Nacional, em tese, o competente para fazê-lo. O STF julgou constitucional a resolução e ficou dessa forma, mas, na verdade, o que importa é que a ADIM ela é um símbolo de uma rejeição a um projeto, não é? E que, portanto, até hoje é talvez a força com a qual a gente mais tem dificuldade de lidar. O que pode ser interpretado, inclusive, de um ponto de vista positivo, assim, no sentido de que a gente não sabe exatamente o que isso pode ter transformado do ponto de vista das práticas dessas instituições, ao saber que imediatamente um preso será encaminhado à frente de um promotor de justiça, um promotor, um juiz ou um defensor, uma defensora pública. Portanto, a gente não sabe exatamente ainda o impacto das audiências nas práticas policiais. Mas, se está gerando tanto incômodo, é porque talvez algum impacto possa existir, né? Bom, e aí, aqui é mais ou menos o perfil dos presos que aparecem nas audiências. Eu vou apresentar rapidamente alguns dados qualitativos sobre essas audiências, algumas observações sobre o comportamento dos atores, ao mesmo tempo do preso, polícia, etc. Mas, antes, eu quis só rapidamente criar um cenário de quem é que aparece nas audiências de custódia. Essa pesquisa é feita na Justiça Estadual somente, né, que, na verdade, responde pelo grande número do encarceramento provisório, em massa. A Justiça Federal também possui audiência de custódia, mas tem muito menos preso preventivo quantitativamente, não é? Do ponto de vista proporcional, talvez não necessariamente, mas quantitativamente responde muito menos pelos presos provisórios, né? E nos estados só existe para presos em flagrante. Então, 100% das situações que a gente vai ver aqui são situações de pessoas presas em flagrante que são encaminhadas para as audiências de custódia. Existe uma sobre-representação de pessoas negras nas audiências em Recife, algo que vem se confirmando em outros estados, segundo o próprio relatório do IDDD, que foi nacional. Em Pernambuco, 85% são negros, contando pretos e pardos. Esses dados são fragmentados no relatório do IDDD, se vocês tiverem curiosidade. 32% são pessoas presas em atitude suspeita, que são aqueles flagrantes realizados por um impulso, normalmente, de um policial militar. A atitude suspeita vem sendo, inclusive, bastante questionada nos estudos de sociologia jurídica, criminologia, sobre o que é que significa, efetivamente, que tipo de controle se exerce sobre o que significa suspeição, mas sempre são situações de atitude suspeita. 12% são situações de indicação de populares, são as narrativas em que a polícia diz que prendeu porque populares disseram que aquela pessoa era um traficante, ou populares disseram que aquela pessoa era responsável por receptar objetos, etc. Também é uma situação crítica, porque a gente não sabe quem indicou, quem são esses populares. Raramente eles aparecem nos autos de prisão em flagrante como testemunhas. São, na verdade, apenas remissões feitas pelos policiais militares. E os demais são situações de fuga, situações de serem apreendidos na entrada do estabelecimento prisional, aqui, sobretudo, as mulheres, que são apreendidas nessas entradas com drogas. Mas a grande maioria mesmo, vocês veem que é mais ou menos aquela situação de um protagonismo da polícia militar na realização do flagrante. O nível de escolaridade normalmente baixo, enfim, como se esperava, e 52% assistidos pela Defensoria Pública nas audiências, 47,5% por advogados particulares. Esse é um dado que precisa ser melhor trabalhado, eu vou fazer alguns aportes sobre isso depois. Porque, na verdade, o que acontece nas audiências hoje é uma grande intimidação por parte de alguns advogados particulares para que sejam contratados, inclusive intimidações que se dão com a própria família desses presos fora do fórum. E isso foi reportado pela Defensoria Pública nesses encontros que a gente fez, e é um dos aspectos, talvez hoje, críticos das relações que se estabelecem entre a advocacia particular, a OAB, que não faz muito controle desse tipo de atividade, e as defensorias públicas estaduais. Mas, aí, seguindo... Não, pode seguir.
tentar pontuar, o tempo é bem curto, na verdade, para apresentar a pesquisa toda, mas eu vou tentar pontuar algumas situações que são mais importantes ou críticas, né? A audiência de custódia é um espaço, talvez, muito privilegiado para se pensar o campo jurídico, porque ele reúne todos os atores, não é? De uma forma ou de outra, ali está a defensoria, ali estão advogados particulares, ali estão juízes, ali estão promotores, ali está preso, não é? E, ao mesmo tempo, ali está também a polícia, que, embora não tenha uma participação no ato oficial, ela aparece fortemente nas narrativas dos autos de prisão em flagrante, que são um aspecto importantíssimo das audiências. As audiências, elas são nutridas pelas narrativas do APF, não é? do auto de prisão em flagrante. Então, aqui a gente tem uma participação grande do que é a narrativa construída pelos policiais civis, em regra, com base nos relatos dos policiais militares. E, portanto, é bem importante pensar como essas narrativas conduzem as audiências, sobretudo nos casos de tortura, sobre os casos em que a gente tenta verificar a legalidade ou não da execução daquele flagrante. Então, aqueles espaços estão praticamente todos reunidos. Fora isso, quase em todos os estados, pelo menos em Pernambuco é assim, e pela pesquisa do IDDD isso se repete, a polícia está presente dentro da audiência fazendo a segurança do fórum, o que, a priori, não é um policial em si implicado naquela situação, mas é um policial militar. E eu já presenciei situações, uma dessas situações, por exemplo, a situação número 1, em que o advogado particular ele registra na audiência que o preso foi torturado por um policial civil que o conduziu até o fórum. Na verdade, é um preso que está machucado, é uma audiência que a gente assistiu em Olinda, ele está visivelmente machucado, porque o que ele relatou é que ele estava preso, e, ao sair do IML, o policial civil, ou seja, ele já tinha saído daquele crivo de controle da ação, não é? Ao sair do IML, o policial civil puxou pela algema e ele acabou caindo por umas escadas, machucando o rosto e o joelho. Era visível a lesão, porque eu estava nessa audiência, mas, no momento em que o advogado relatou isso na sua sustentação oral, o policial que estava dentro da audiência, que não era, portanto, nenhum daqueles policiais envolvidos no flagrante, ele pediu a palavra, o que não é comum, mas ele pediu a palavra para se defender. Porque o que é que ele disse? Primeiro, que não sabia daquela história, que aquela história não teria sido a ele contada, que duvidava se era verdade, se aquela pessoa não tinha se machucado para tentar gerar aquela situação. E, ao mesmo tempo, ele parecia incomodado com o fato de que pudesse ser imputada a um policial do fórum aquela prática. E aí criou-se uma celeuma e um conflito, de fato, no momento entre o advogado e o juiz e o policial. E a juíza que presidia a audiência, ela esperou que isso se desenvolvesse. Ela não interviu, ela escutou, agradeceu ao policial pela pontuação, pela colocação que ele havia feito, mas ele, em tese, nem seria parte ali, não é? Mas estava dentro. Então, acaba que, por ser um lugar que reúne todos esses atores, vai ser um espaço em que se desenvolverão algumas disputas, que são institucionais, às vezes, que são prévias, que são da própria organização. Essa situação 1 é uma delas. Uma situação também bastante comum de conflito ainda hoje, nas audiências de custódia, se dá entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, na verdade, entre as polícias e o Poder Judiciário, que é sobre quem alimenta o preso, porque o preso vai, em 24 horas, ser encaminhado para aquela audiência, mas, muitas vezes, ele é preso agora, por exemplo, 9 horas, 10 horas da manhã, e só vai para a audiência amanhã, às 10 horas da manhã. E a Polícia Civil diz que não tem comida para dar para esse preso, que não é sua responsabilidade. Quando ele chega no fórum, às vezes, inclusive, numa situação de Marcela Borba, que está aqui, participou da primeira etapa da audiência, e ela deve ter verificado esse tipo de situação. São pessoas que chegam tão desnorteadas pela fome mesmo, que não têm uma participação efetiva no ato. E isso ficou uma celeuma. Não é minha responsabilidade, nem é sua, nem é de ninguém. E aquela história em que ninguém é responsável, a fome acaba sendo algo que interfere na dinâmica da audiência de custódia. A situação 3 é justamente esse conflito que se dá entre Defensoria Pública e advogados particulares, sobretudo por uma acusação que a Defensoria Pública faz de que esses advogados intimidam as famílias, coagem as famílias, dizem que, se as famílias não os contratarem,
a pessoa vai ficar presa e que, portanto, a defensa não conte com a Defensoria Pública. E isso levou, inclusive, um defensor, e em particular em Recife, que está lá há muitos anos, desde a implementação do projeto, a começar a sair do fórum para ir conversar com as famílias para dizer que aquilo era mentira. Então, isso dificulta um pouco o acesso à justiça quando esses conflitos não são dirimidos de forma mais objetiva, não é? Mas esse é o aspecto, digamos assim, de disputa que se dá dentro do espaço da audiência, que é também, pode passar, um aspecto de muitos acordos, não é? No final das contas, a audiência de custódia é um espaço da burocracia do sistema de justiça, e como qualquer, digamos assim, análise que parta do ponto de vista da ideia de que é uma burocracia, que, portanto, tem metas a serem cumpridas, a gente sabe que a audiência de custódia vai também cumprir metas. Vai cumprir metas de celeridade, vai cumprir metas de eficiência, de resolução daquela situação. E é nesse momento que a gente começa a ver todos esses atores, de alguma forma, comprometidos com essa meta. Isso se dá, por exemplo, quando defensores, promotores e juízes fazem acordos prévios ao momento da audiência. Por exemplo, o próximo preso é uma situação complicada, realmente não vou nem insistir em pedir a liberdade, deixa assim mesmo. Tal. Agora, o outro que vem é uma situação que eu acho que o senhor deveria soltar, porque é uma situação melhor, ou seja, ela pega uma situação mais grave, ou ele pega uma situação mais grave, barganha com a situação menos grave, e aí abre mão da defesa de um caso para tentar dizer que não é aquela pessoa que pede sempre. Não é para não parecer o defensor que pede sempre para soltar. E isso tem sido bastante observado, inclusive com situações em que a Defensoria Pública acompanha o pedido do Ministério Público de decretação de prisão preventiva, o que, a priori, soa absurdo, né? E isso acontece. Outro momento de profundo acordo, sobretudo nos casos de tortura, é justamente com esse relato que a polícia faz no auto de prisão em flagrante versus o relato apresentado pelo preso. E é claro que um preso ou uma presa tem pouquíssimo crédito, de um modo geral, em qualquer etapa do processo, no sistema de justiça, não é, brasileiro, mas não apenas. O que ele diz e o que ele relata é constantemente descreditado a partir do que está dito no auto de prisão em flagrante. Então, há um acordo entre os atores de que, se a gente for pensar quem tem credibilidade para falar, a credibilidade está aqui na narrativa policial, e a credibilidade não está na narrativa do preso. Claro que isso pode ser pensado por atores do sistema de justiça quando a gente sabe que são agentes públicos conversando com agentes públicos. Seria normal isso. Mas o que é prejudicial e extremamente prejudicial é quando esse entendimento da fé pública da palavra do policial é tão profundo que a gente desiste do relato do preso. E, nos casos de tortura, há uma constante tendência a desistir do relato apresentado pelo preso. Ou seja, olha, você está dizendo que foi agredido aqui, mas o policial não falou isso. Então, isso nem sequer vai ser reduzido a termo na auta de audiência de custódia, ou, se for, isso não vira um encaminhamento. Então, a tal ponto, a gente acredita e aceita esse relato que a gente ignora o relato contrário e deixa, por exemplo, de investigar, não é? De eventualmente investigar. Hoje, inclusive, os juízes e juízas sempre perguntam sobre essa história da tortura, mas no início das audiências eles às vezes nem perguntavam, não é? Mesmo em situações em que o preso chegava visivelmente machucado, não se perguntava: você foi torturado? Essa pergunta é importante, porque o relato espontâneo é raro. Então, quando não se pergunta, o relato de tortura acontece em 5% dos casos. Quando ele pergunta, o relato já aumenta para 25%. Desses 25%, todos aconteceram? Talvez não, talvez sim. Algo que a gente só saberia se a gente caminhasse esse relato para algum tipo de órgão responsável por isso, que pode ser o próprio MP no controle externo ou as próprias corregedorias de polícia. Então, tem sido, talvez, um dos espaços em que esses acordos acabam sendo extremamente prejudiciais aos objetivos. E, enfim, vou passar bem rapidamente só para concluir. Outras formas de acordo entre essas organizações, fora essa negociação, esse tu prende, esse tu solta, é uma confluência mesmo de ideias que esses atores partilham, e que talvez aqui seja o momento mais difícil de lidar com a ideia do encarceramento provisório, por exemplo. É muito comum se partilhar da ideia de que determinados crimes são graves e que, portanto, a prisão é necessária. O tráfico de drogas é um excelente exemplo, bastante trabalhado, inclusive, nas pesquisas. E, portanto, o Ministério Público ele vai sempre tender, nesses casos, a pedir a prisão e será quase sempre acompanhado pelo Poder Judiciário. Então, aqui,
A defesa, embora possa ter alguma participação, nem sempre tem, porque, como a gente comentou, às vezes ele simplesmente também entra nesse grande acordão, mas 62% dos pedidos do Ministério Público são para converter o flagrante em preventiva. E, se a gente vê as decisões judiciais, seguem mais ou menos esse percentual. Pouquíssimos casos têm uma discordância, mas pouquíssimos mesmo, pelo menos na cidade do Recife. A gente tem acompanhado as audiências recentemente em Olinda e tem percebido algo um pouco diferente, ou seja, ali tem 2 juízes, pelo menos, que tendem muito a discordar do pedido ministerial. E aí a gente vai tentar entender como se dá essa dinâmica, mas no Recife a chance de acompanhar é muito alta. Então, e não porque necessariamente existe uma questão de camaradagem, mas porque existe um alinhamento ideológico sobre a prisão provisória mesmo, não é? Do que eles entendem, que é um alinhamento, inclusive, que acompanha o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o dado do próximo slide, mas que eu não vou nem falar. Mas aqui são análise de habeas corpus no TJ, e aí vocês vão ver mais ou menos que o TJ mantém preso é o que o juiz prende, que é o que o MP acha que deve prender, e esse alinhamento é muito difícil de lidar. Um projeto ou qualquer política pública criminal vai sempre esbarrar numa cultura em que a gente não sabe exatamente como trabalhar do dia para a noite, né? E aí acaba sendo mais ou menos dessa forma. Eu nem vou passar os outros slides, porque eu já ultrapassei, na verdade, o tempo, mas os outros vão falar sobre os dados que as pesquisas no campo da criminologia e sociologia criminal já apontam, né, de que muitos desses presos são primários, inclusive, são portadores de bons antecedentes. Nos casos de droga, raramente estavam armados ou raramente estavam com uma grande quantidade de droga. E aí a gente só tem mesmo reproduzido, ou seja, a audiência de custódia ela tem reproduzido um comportamento que a gente já verificava antes. O que não quer dizer que seja um mau projeto e tampouco que seja um projeto que a gente deva abandonar, porque talvez a sua potencialidade seja exatamente a de começar a tentar mudar um pouco essas engrenagens. Só de a gente ter hoje uma oportunidade em que o preso possa dizer: eu fui torturado, mesmo que ninguém dê bola, não é? E não dar bola é gravíssimo e é o que a gente precisa entender, mas só de ter esse espaço oportunizado talvez comece a abrir o caminho para mudanças que talvez não sejam de repente, não é? Mas mudanças que vão ali se concretizar com o passar, talvez, do amadurecimento do projeto. Então, é isso, acho que eu corri muito. Se vocês tiverem interesse, o Asa Branca tem um site, tem um Facebook, tem um Instagram, onde a gente pode se comunicar e divulgar mesmo os resultados dessas pesquisas. Obrigada. Bom, obrigada, Manuela. A gente vai, enfim, né, a mesa estava programada para acabar às 11h, como a gente atrasou, a gente vai ultrapassar um pouquinho, mas tem um intervalo aí de meia hora. Eu, agora, como coordenadora da mesa, eu vou passar o papelzinho do controle do tempo para a Manu, para ser, né, porque a chance de eu me controlar é mais... Espera aí. Eu vou... Deixa eu só sair da apresentação dela para entrar na minha. Aqui. Bom, vamos lá. Meu nome é Carolina Ricardo. Eu queria agradecer o convite da organização. Para mim foi uma satisfação enorme. Hoje eu trabalho no Instituto Sou da Paz, que é uma organização não governamental cujo foco é construir políticas públicas de segurança que sejam pautadas em valores democráticos, por um lado, e em eficiência, por outro. A gente precisa entregar resultados das nossas políticas públicas, e isso não deve ser contrário à ideia de democracia. São coisas que devem vir juntas. E eu fiquei muito feliz, eu queria fazer esse agradecimento público de ter vindo fazer parte desse encontro da Abrasd em homenagem ao professor José Eduardo Faria, porque ele foi meu orientador aqui no mestrado. Minha trajetória é bem maluca. Eu fiz Direito na PUC, fiz Ciências Sociais na FEFELESH, na USP, e acabei vindo fazer o mestrado aqui em Sociologia Jurídica, né? Eu fui um peixinho fora d'água, né? Em geral, quem está aqui é quem segue, é quem passou por aqui. E ele foi super generoso, me recebeu, e eu pude fazer meu mestrado aqui. Discutir um tema bem pouco trabalhado, que é a segurança privada, né, como um locus também de pluralismo jurídico, uma ideia meio maluca, ele abraçou. E foi uma experiência incrível. Então, queria deixar público esse agradecimento e essa oportunidade de estar aqui também compartilhando um pouco da minha trajetória com vocês, né? Quando eu fui chamada para a mesa, eu fiquei quebrando a cabeça um pouco como abordar com vocês a questão da
segurança pública e a experiência jurídica, né? No meu campo de atuação, nas produções das pesquisas, nas produções dos projetos, existem muitas formas de trabalhar essa ligação, né? De fato, a segurança pública ela está intrinsecamente ligada com a experiência jurídica. E o olhar da faculdade, né, da dogmática jurídica faz pouco esse diálogo. Por isso é tão bacana trazer o viés da sociologia jurídica, que trabalha muito com a ideia da lei na prática, né? Quais são os impactos da lei sendo aplicada. E quando a gente olha a segurança pública, nada mais é do que o nosso arcabouço legislativo sendo colocado em prática por diferentes atores, de diferentes formas, segundo, para usar a terminologia do professor Hermann, seguindo as macro-ordens e as micro-ordens sociais, né? Então, foi difícil fazer o recorte, e aí eu resolvi trazer um foco específico, que é a produção legislativa criminal, né, que é uma parte importante do direito, afinal de contas, é quem rege essa macro-ordem, na segurança pública, né? Eu acho que aí a gente pode fazer um debate interessante, a gente discute muito isso no senso comum, publicamente, mas é legal olhar dados e informações, olhar quem é o perfil de quem está legislando, quais são os jogos políticos por trás, quais são os temas e, principalmente, como isso impacta a segurança pública, o controle do crime e da violência, o excessivo uso do direito penal para controlar o crime e a violência. Então, a ideia foi um pouco essa, tá? Tem uns pontos meio caóticos, mas acho que a gente consegue fazer uma conversa interessante. Então, para entrar, acho que um primeiro ponto, antes de discutir a questão especificamente legislativa, do ponto de vista da segurança pública, hoje, no Brasil, a principal resposta que se dá ao problema do medo, do crime e da violência é a prisão. O repertório que existe é esse. Até porque, acho que a gente tem que fazer, além do discurso repressivo prevalecer, a gente também tem muito pouca experiência concreta de outras formas de responsabilização penal que não a prisão. Então, eu entendo o juiz, claro que o juiz tem um viés punitivo muito forte, mas, por outro lado, ele diz, mas eu não consigo acreditar que uma alternativa penal, uma pena alternativa, uma cautelar, também funcione, né? Então, a gente precisa ter práticas concretas e robustas de alternativas penais para dizer, aqui a gente tem um caminho para ampliar o repertório, para que, inclusive, a sociedade possa pedir outra coisa. Porque é legítimo querer que o criminoso seja responsabilizado. A questão é como. A gente não precisa querer que ele morra, a gente não precisa querer que ele fique trancafiado. Ele pode receber uma pena alternativa, ser responsabilizado, rever o seu ato, ressignificar o ato. Então, a gente é uma discussão importante, mas, enfim, considerando que ainda no Brasil a principal, e, enfim, diria no mundo, né, a principal resposta da política pública de segurança ao crime e à violência é o aprisionamento, vale muito a pena a gente olhar o que tem acontecido no Brasil. Esse não é o dado mais atual, eu trouxe o dado de 2010, tem um dado bem mais recente, do DEPEN, de 2016, mas era um infográfico que eu achei que é visual, ajuda a gente a ver o crescimento, e é bastante sério a forma como a gente vem aumentando o número de prisão no Brasil. Então, se a gente olha o crescimento populacional entre 2000 e 2010, o aumento foi de 12%. Quando a gente olha o crescimento da população encarcerada entre 2002 e 2012, no intervalo de 10 anos também, o aumento foi de 128%. Né? Então, a gente, de fato, está oferecendo esse remédio, um remédio grave, um remédio tarja preta, para problemas que não necessariamente demandem esse tipo de resposta. Né? Então, o impacto da lei penal sendo aplicada, esse grande encarceramento que a gente vive no Brasil. Né? E aí, pensando a lei penal na prática, como é que a gente prende? Quem é o perfil? Como é que se dá? Eu acho que a Manu já falou um pouco das audiências de custódia, né? O fato de 32% das pessoas que estarem ali foram fruto dessa prisão em flagrante da PM fazendo a ronda na rua. Né? E quando a gente olha dados aqui do Estado de São Paulo, que é um estado que baseou parte da sua política de segurança no aumento do encarceramento também, a gente percebe que as prisões em flagrante, elas são a maioria das prisões realizadas. Em 2017, só 30% das prisões registradas e publicadas pelo site da Secretaria de Segurança Pública eram prisões precedidas por mandado.
Então, em tese, se é um mandado sendo cumprido, houve algum tipo de investigação. Embora a gente nem saiba, aqui pode ter prisão, por exemplo, por pensão alimentícia, pode ter até prisão civil, por dívida, porque o dado ele é muito pouco preciso, a gente não consegue escarafunchar para entender o que tem ali. Mas é muito preocupante, né? Então, a roda que gira e que oferece a principal resposta à violência, à criminalidade, é uma roda muito pouco eficiente. Porque ela é uma roda que é a polícia militar que está na rua, que responde. Acho que a gente tem que também fazer um olhar, quer dizer, a gente tem questões com a polícia militar, mas hoje é quem segura as pontas da segurança pública, porque a polícia civil não investiga, não esclarece crime, ela está sucateada, ela não tem procedimento. Então, algum tipo de polícia precisa existir, enfim, né, no modelo social que a gente tem de consentimento, a polícia é quem exerce o uso legítimo da força, e a PM está aí, né? Então, mas é extremamente ineficiente, porque quando a gente vai olhar o perfil de quem é preso, é um perfil muito... É isso, né? São criminosos não violentos. Muitas vezes, a gente fez a pesquisa, né? Você mesmo mencionou, 50% acabaram depois sendo, inclusive, ou soltos ou receberam uma pena alternativa. Então, você usa o recurso público, mobiliza os atores, mobiliza os serviços públicos, afinal, o dinheiro do contribuinte, viola direitos e não responde porque o problema da violência e da criminalidade continua aumentando, né? Então, essa questão da ineficiência da lei penal em prática, eu acho que ela é importante de ser trazida, né? E aqui eu trouxe um dado interessante de uma pesquisa recente que a gente fez. A gente analisou, aqui no estado de São Paulo, as ocorrências de droga, tanto de posse, né, quanto as de tráfico de drogas. Esse infográfico são as ocorrências de tráfico, né, foram cerca de 125 mil ocorrências que a gente analisou entre 2015 e 2017. E é chocante. O quadradinho verde ele mostra que, dessas 125 mil ocorrências, ou seja, cada atendimento que a polícia fez, cada ocorrência que a polícia apreendeu, somente 1% dessas ocorrências, ou seja, 1.250 ocorrências, foram responsáveis por 76% da massa de droga. Ou seja, todo o restante, quase 124 mil ocorrências, só apreenderam 24% da droga. Então, por ocorrência, a gente fez a média da droga apreendida, dá 2 bombons, no caso aqui é a maconha, né? Dá 2 bombons sonho de valsa. A gente usou até essa imagem para... Né? Significa que essas pessoas não devem ser responsabilizadas? Não. A questão é, será que a gente precisa usar todo o aparato de segurança pública, mobilizar recursos para isso? Será que a gente não deveria fazer um trabalho um pouco mais bem orientado, focalizar no crime violento? A gente olhou o perfil dessas ocorrências, a gente tem poucas ocorrências que apreendem um número grande de drogas, que aí você chega muito mais perto de quem, de fato, está comandando a cadeia, né? Então, será que não vale a pena entender por que essa ocorrência que apreendeu mais droga, o que ela teve de diferente? Teve uma força-tarefa? Teve integração entre a polícia militar e a polícia civil? Teve uso de inteligência? Dá para fazer, né? Então, produzir essa informação, eu acho que é importante quando a gente pensa a lei na prática, que é para ajudar a gente a sair do campo. Não que a garantia dos direitos não sejam importantes, ela é fundamental. A garantia dos direitos é a que move a nossa democracia, mas a gente precisa também mostrar a ineficiência, né? Porque a gente aí consegue mais argumentos para tentar transformar. E, de novo, a importância da sociologia jurídica de entender a lei na prática. E aí quem a gente prende, né? Também são os dados aí de 2012. Esses outros crimes aí, quase 38% de crimes não violentos. Aquele gráficozinho ali também é o crescimento dos presos por tráfico. Então, a lei de drogas, em 2016, ao deixar de punir com pena de prisão o uso, né, a posse, e deixar essa decisão de forma discricionária ao juiz, ao delegado, contribuiu para que o tráfico aumentasse, né, porque aí é muito mais fácil enquadrar em tráfico, porque, de fato, existe uma tendência, principalmente em relação à população mais vulnerável, negra. Então, o crescimento dos presos por tráfico ele é muito forte, ele é um percentual importante. E a gente tem, por exemplo, dos homicídios, ainda que sejam crimes praticados num percentual menor, 11% da população está presa por homicídio, né? A gente deveria, talvez, focalizar a aplicação da lei penal naquilo que realmente importa.
Então, acho que esse é um pouco o panorama, né, dessa consequência. E aí acho que vale a pena a gente voltar e subir, olhar lá para cima, né? Quem é que está lá legislando? Né? Quem é que está lá pensando e produzindo a lei penal no Brasil que gera esses impactos? Será que tem uma preocupação com esse impacto? Né? Será que pensar e produzir lei penal está pensando nesse impacto? Né? E a gente faz anualmente uma análise da produção legislativa no campo da segurança pública, olhando os projetos de lei que são apresentados, o perfil dos proponentes, as leis que acabam sendo aprovadas, né? E para tentar também provocar um pouco, questionar um pouco a forma como a lei vem sendo produzida, né? Então, como é que está a nossa produção legislativa? Deve estar ruim de ver, né? Mas eu falo para vocês um pouco, né? Esses foram os PLs apresentados na Câmara dos Deputados em 2016. A gente começa lá por baixo, né? 16% propunham a criminalização de conduta, 15% o aumento de pena, pula um pouco aquele polícia, já falo dele, depois 13% processo penal, né? Via de regra, restrição de garantias, 11% execução penal, né? Você tem, enfim, lá em cima um pouco política de drogas, política de armas, que é para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento sempre. 4,53% políticas criminais e programas de gestão e financiamento na segurança pública. Talvez fosse isso, né? Quando a gente pensa... a lei, claro, que ela não deve ser responsável pelo controle do crime e da violência, mas as leis, elas constroem e organizam políticas públicas, linhas gerais para as políticas públicas. Isso não é ruim. Inclusive, eventualmente, de segurança pública, né? Então, talvez aqui, por exemplo, recentemente foi aprovada a lei do SUSP, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, que estabelece uma clareza maior entre os entes federados. Talvez isso seja mais interessante do que simplesmente jogar com a questão do endurecimento penal. E aqui, os 15%, ali, o antepenúltimo, de polícia, que também, eventualmente, poderia ser algo, quando a gente analisa as propostas, elas são propostas extremamente corporativas. Então, para anistiar os policiais grevistas, estabelecendo questões salariais, que é óbvio que é do jogo, é óbvio que é legítimo. Agora, precisamos entender esse movimento, né? A gente vai ver mais para frente os legisladores, os congressistas policiais, a gente vive esse aumento, esse crescimento. Não deveria ser por si um problema, porque a questão é que interesse entra no debate com mais força a gente passar a ter esse perfil de legisladores, né? E como discutir com eles. Por isso, a gente discute muito no Sou da Paz a importância de ter legisladores não policiais envolvidos com segurança pública, cuja pauta seja segurança pública. Inclusive, congressistas progressistas, porque, em geral, essa pauta ela é capturada por uma visão mais conservadora dos policiais, e não são todos, obviamente, mas que tem uma visão que é corporativa. Então, a gente precisa ampliar o tema, né? E ter mais gente também se apropriando de segurança pública de uma maneira diferente, mostrando que dá para fazer segurança e trazer resultados para as pessoas, né? Aí, aqui do lado, tem o quadro das matérias das leis aprovadas, né? Então, 22% de polícia, 22% de processo penal, 11% de aumento de pena e 33% de políticas criminais. Então, também é interessante ver que, embora, pelo menos em 2016, o resultado não foi tão ruim, né? A gente conseguiu, teve, se não me engano, a lei do Cinesp. Foi do Cinesp? Agora me fugiu. Não, a do Cinesp é mais antiga. Mas tem uma legislação sobre a questão estatística em segurança pública, né, que são propostas, são leis mais importantes para a política pública, né? Então, até isso, né? O que move o parlamento, as proposições, os debates, e o que efetivamente vira lei, que seria o resultado... né? Enfim, e aí a origem também, quer dizer, parte dela, 55% da Câmara dos Deputados, 33% do Executivo, também mostrando como o Executivo tem um papel importante no processo legislativo. E aqui é interessante os maiores propositores, né? A gente olhou que 20 propositores, 20 deputados, eles correspondem por 43% dos projetos de segurança pública. Então, lá embaixo é o Cabo Sabino,
Depois, o Alberto Fraga, que se licenciou e está concorrendo agora ao governo do Distrito Federal, é um policial. Depois, o delegado Valdir. Tem o Jair Bolsonaro, lá em cima, o Cabo Daciolo. Né? São esses atores que estão ali produzindo as normas que vão ter um impacto na vida, na segurança pública. Né? Então, aumento de pena, criação de novos crimes, propostas corporativistas. E aí, claramente, essa lógica que a gente vê hoje no nosso Congresso é do uso do direito penal para o controle do crime da segurança, de uma lógica pouco racional e sem se preocupar com eficiência e resultado. Por isso que, de novo, eu tenho trazido muito isso, assim, acho que principalmente numa discussão jurídica em que a gente faz pouco esse link com o resultado final da política pública. A gente precisa ser eficiente, as pessoas precisam sentir, seja na política de educação, numa política de saúde, né? Então, porque o resultado também tem força para ajudar a gente a mostrar que aquele outro caminho não funciona, que ele não é o melhor, né? Então, a gente ainda tem muito a trabalhar e, de fato, o Brasil, infelizmente, tem carecido. A gente não tem tido boas políticas de segurança pública, mesmo nos governos mais progressistas. E aí a gente tem um espaço aberto para que o discurso do medo ganhe força e propostas bala de prata ganhem espaço. Né? Então, para ilustrar, né, propostas de lei que estão tramitando, fazer apologia a regime comunista, reclusão de 1 a 3 anos, me parece bastante significativo para os problemas de violência, para a quantidade de homicídios que a gente tem no Brasil, que está matando, ou mesmo para o crime organizado, que é um problema para o país. Tem um outro interessante também, que criminaliza o uso de banheiro por pessoas trans, não operadas. Tá? Então, tem que ser trans não operadas. Prisão de 15 dias a 3 meses. Então, de fato, mostra a relevância da discussão que é feita lá. A outra irracionalidade da discussão, quando a gente olha a justificativa da PEC da redução da maioridade, né, uma citação do Velho Testamento, a uma certa altura, no Velho Testamento, o profeta Ezequiel nos dá a perfeita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita nem sequer de idade. A alma que pecar, esta morrerá. A partir da capacidade de cometer o erro, de violar a lei, surge a implicação. Pode também receber a admoestação proporcional ao delito, ao castigo. Então, vejam bem, a gente está legislando, a gente está cogitando transformar uma lógica punitiva dos adolescentes para usando uma citação do Velho Testamento. Né? Então, é muito sério, é muito grave, porque não é assim, a gente vive num Estado laico e a gente tem que dar resposta e resultados para as pessoas e não... Né? E aí tem um case interessante que eu trouxe, que de vitimização policial. Né? O Brasil, além da polícia matar muito, é um fato, a polícia também morre muito. A gente precisa olhar para isso. A nossa polícia também é uma polícia que tem pouca condição de segurança, tem pouco protocolo, também morre. Né? Então, teve um aumento aí de 23% entre 2015 e 2016 dos policiais mortos no Brasil, embora em 2017 tenha diminuído um pouco, mas é um número muito alto. O Rio é o campeão, né? Então, 134 policiais militares mortos no Rio em 2017, e esse ano, até agora, já foram mortos 70 policiais. Então, é uma questão. Né? Claro, acho que a gente também não pode fazer... Né? É óbvio que a letalidade policial é tão importante quanto, se não mais, pelo tamanho de pessoas mortas, mas é uma questão. Podemos pensar em vitimização policial. A gente não precisa também não querer tratar disso. Né? E aí, então, em 2015, foi aprovada a Lei 13.142, que torna qualificado o homicídio doloso contra policiais em decorrência da atividade. Né? O projeto foi aprovado em tempo recorde, 109 dias, aumenta a pena de 12 para 30 anos, tem um mecanismo de cumprimento mais rígido, equipara crime hediondo, coloca aí uma causa de a lesão corporal quando praticada contra agentes de segurança, como um caso de aumento de pena, e aí os deputados criam alguns dizeres deles. Né? Criou um arcabouço jurídico de proteção ao policial brasileiro, estamos fechando o cerco aos criminosos do nosso país. Será? Né? Acho que... E aí, quando a gente olha, foi aprovado em 2015, começou a ser colocado em prática no final de 2015, 2016, houve um aumento da vitimização policial. Né? Então, de cara, era uma análise mais genérica, né, mais geral, né, não parece que está caminhando tão bem. E aí, o próprio Alberto Fraga fez uma declaração, a partir dessa informação, que nós achávamos que, ao tornar a lesão corporal dolosa
contra o policial um crime hediondo, haveria uma diminuição desses crimes, mas não foi o que houve. E aí a solução qual é? Então, vamos aumentar a dose do remédio, né? Vamos aprovar um projeto que acaba com a progressão do regime para quem matar policial. Então, essa lógica ela não é difícil romper, né? E, enquanto isso, a gente vai olhar o que importa, né, que são os homicídios, né? O Brasil mata mais de 60 mil pessoas por ano, é um equivalente a uma Bertioga, uma cidade de Bertioga é morta todo ano no Brasil. E aí aqui a gente fez uma pesquisa para tentar avaliar o índice de esclarecimento de crime, de homicídios. Os homicídios são esclarecidos, de fato? A gente chega no autor, a punição é aplicada, ou ao menos ele é julgado, e aqui assim é o que a gente conseguiu de informação, é número de denúncia oferecida, então não é nem, né, pelo total de ocorrências daquele ano, né? Então a gente considerou esclarecido aquilo quando o Ministério Público entendeu que havia fundamento e ofereceu a denúncia, com todos os problemas que a gente sabe que tem aí no fluxo da justiça criminal. Só 6 estados mandaram as informações, só 6 estados tinham esse dado, quer dizer, o crime mais grave, os MPs não tinham a informação ou não queriam passar, mas muitos não tinham mesmo, porque não é informatizado, porque é uma bagunça. O percentual no Pará, 4,3%, só 4,3% dos homicídios é esclarecidos. No Rio de Janeiro, 11%, 12, né, quase 12%. Espírito Santo, 20%, Rondônia, bom, vocês estão vendo o número, né? Então, e no Rio de Janeiro é isso, né? A gente tem esse percentual de 12% dos homicídios esclarecidos. Então, é muito baixo. Então, para onde deve ser dirigido o esforço para a gente conseguir melhorar a segurança, né? E aí, acho que e já estou finalizando, alguns bons exemplos, esse aqui nem é criminal, mas como é que a gente poderia legislar de uma forma diferente, né? Eu também não quero vir aqui ficar só mostrando o problema. Por exemplo, esse exemplo da alteração do ECA para modificar alguns procedimentos de adoção foi interessante, né? Então, muita criança na fila para ser adotada e muitos pais, muitos casais querendo adotar, e a coisa não andando, né? O Conselho Nacional de Justiça contratou a ABJ, que está, inclusive, na outra sala, a Associação Brasileira de Jurimetria, que tem um olhar super interessante sobre o direito na prática, olhar produção de dado, informação, estatística, que fez um estudo sobre o que está acontecendo, onde é que estão os gargalos nesse fluxo, né? E propôs algumas soluções: nacionalizar banco de dados, modificar a forma de citação, aproximar a promotoria das varas, criar varas especializadas, e, a partir daí, foi pensado um projeto legislativo para alterar. Faz muito mais sentido, né? Vamos olhar o que está acontecendo, vamos olhar o impacto, né? Então, dá para fazer, né? Acho que isso que é um pouco a mensagem. A gente precisa mudar a lógica, ter mais gente no campo jurídico dialogando com outros saberes e trazendo essa questão das políticas públicas e tal. E uma outra exemplo interessante, que é um PL, né, difícil de aprovar, mas que só a tramitação dele já gera um debate interessante, é o PL que estabelece a responsabilidade política criminal. Então, o que é isso? Para cada projeto de lei que seja apresentado no campo político-criminal, é preciso ter uma análise de previsão de impacto social e orçamentário dos projetos. Então, é uma lei que obriga que os legisladores tenham essa responsabilidade político-criminal ao propor uma nova legislação sobre o tema. E aí, como que se dá isso? Consulta aos institutos de pesquisa, levanta a base de dados. Não dá para aceitar uma justificativa que cite a Bíblia, né, para ela ser... Né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, operadores de justiça. Então, é uma discussão interessante, tem audiência pública, é um jeito de levar, e é preciso ter mais gente de outras áreas discutindo legislação penal no Congresso. Então, acho que esse mostra um pouco como, enfim, segurança pública e experiência jurídica estão intimamente ligadas, e que também tem caminhos para a gente conseguir mudar um pouco essas práticas, usando recursos jurídicos também. É isso, obrigada. Acho que sou eu mesmo, né? Volto para mim agora como outro chapéu de moderadora. Como é que vocês estão? Vocês querem fazer uma rodada de perguntas? A gente encerrou. Se alguém quiser fazer pergunta, a gente abre. Se vocês quiserem encerrar, a gente encerra também. Tem alguém animado? Tem uma mãozinha. Então, vamos fazer uma rodada e a gente devolve para a mesa e...
Vou passar para ele. Primero, con relación a la policía, en general en América Latina los cuerpos de policía fueron organizados de acuerdo al modelo francés de la gendarmería francesa, como unas policías militarizadas que desde luego pues no tienen, en términos racionales, pues no son, es decir, en términos, cuando digo racionales, es en cuanto al medio que se selecciona y la finalidad que se persigue. Cuerpos de policía militarizados pues no constituyen el medio más racional o idóneo para enfrentar los problemas de criminalidad. En el caso colombiano, la policía era un cuerpo, o es todavía un cuerpo militarizado, a pesar de que es un cuerpo de policía civil. En el país existieron hasta finales de los años 50 del siglo XX fuerzas de policía regionales y municipales. Después esas fuerzas de policía fueron eliminadas y se constituyó una sola Policía Nacional como un cuerpo único que rige en el país. El tema con las policías regionales y las policías locales es que terminaban convirtiéndose en aparatos armados de poder para los poderes locales, interviniendo en los conflictos sociales de una manera bastante sesgada a favor de esos grupos sociales. También el hecho de que en el país digamos, donde ha habido dos grandes partidos o había dos grandes partidos que tradicionalmente se alternaban en el poder, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal, como el ejército estaba controlado por el Partido Conservador, pues los liberales politizaron a la policía para hacer un contrapeso frente al ejército. Y claro, cuando los liberales perdieron el poder, pues esas policías fueron purgadas y conservatizadas, y eso solamente incidió en un mayor incremento de la violencia. Otra característica de las policías en Latinoamérica es que están altamente fragmentadas, es decir, hay un montón de cuerpos de policía con competencias que muchas veces se superponen, donde los distintos cuerpos de policía compiten entre sí por tener mayores éxitos, y así como la militarización de la policía, la fragmentación de la policía son dos características que no estructurales, características de las estructuras policiales que no contribuyen a que la policía pueda desempeñar de la manera más eficiente sus funciones. Por ejemplo, en Colombia hace unos años un grupo realizó un atentado en un club social,
un grupo armado, ilegal, y la escena de ese delito fue contaminada porque los distintos cuerpos de policía entraban todos al mismo tiempo a ver cuál de ellos era el que iba a encontrar la prueba maestra para descubrir a los autores. Ha habido casos en los que esos cuerpos de policía inclusive se han disparado entre sí, porque compiten entre sí. Eso algunos autores lo han visto como algo positivo en la medida en que establecen equilibrios de fuerzas. Por ejemplo, Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, decía que eso era positivo, que la policía estuviera fragmentada, pero eso lo único que genera es incoherencias en las políticas de seguridad pública que se desarrollan. Con relación a las relaciones entre el macroorden y el microorden, pues en eso no hay reglas, porque es que en consecuencia las relaciones son inciertas, depende del caso, porque los microórdenes sociales emergen de las relaciones de interacción social, es decir, de las prácticas sociales, en la medida en que los individuos actúan y desarrollan acciones que tienen un sentido significativo para las otras personas con las cuales están haciendo intercambios. Es que los individuos en esas situaciones particulares microsociales es que le van adjudicando determinados significados a esas prácticas sociales. Si se tratara de sistematizar el tipo de microórdenes sociales que se van configurando, se podría decir, yo de alguna manera lo mencioné rápidamente, primero que hay microórdenes que son complementarios de los macroórdenes, porque llenan vacíos, lagunas que existen en el derecho, resuelven problemas de interpretación. Existen otros microórdenes sociales que son abierta y claramente contrarios al orden mayor, al orden macrosocial, significan su vulneración, su transgresión, y esos son como digamos los dos grandes tipos de microórdenes sociales. Algunos son contrarios al ordenamiento del Estado, al macroorden social, otros son complementarios, y cómo se vayan a desarrollar eso depende del caso particular y concreto. Eu vou comentar a sua pergunta e aí a gente encerra. Eu acho que na tua ponderação você mesmo foi dando alguns caminhos interessantes, né? Pensar regimento pode ser uma possibilidade, né? Claro que precisa entender um pouco até onde entrar, né, para poder dizer assim qual que é o arrazoado, a justificativa, como é que você normativa isso. Mas acho que essa é uma ideia interessante, a coisa da lei, do projeto de lei de responsabilidade criminal. Mas eu acho que a gente precisa também ter mais dados e informações sobre as políticas públicas. Acho que esse é o ponto, né? Então, uma coisa que é o que a gente faz é pedir, é usar, é basear a nossa produção em dado e informação. Ainda que os órgãos não tenham ou não queiram dar, a pressão vai mobilizando, né? Então, a lei de acesso à informação é um recurso excelente. A gente tem usado muito do que a gente tem feito é via lei. Claro que você tem negativa, tem que ficar recorrendo, mas é um jeito de ou cobrar ou até
de alguma forma, pressionar para que o órgão se organize para fornecer aquela informação. Então, é um processo lento, mas acho que a gente precisa também, cada vez mais, basear a nossa produção nas informações. A gente está longe de ter avaliação redonda e perfeita, então também não dá para ser preciosista. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E traduzir. Eu acho que um importante esforço que a gente tem tentado fazer é traduzir. Não dá para a gente chegar nesse nível de discussão. Uma coisa é uma discussão acadêmica, conceitual. Outra coisa é a discussão política. A gente precisa falar com as pessoas. A gente tem que falar com quem está lá. Então, também tentar traduzir ao máximo a informação, sem esvaziar, né, obviamente, mas simplificar, produzir materiais mais simples, mais tangíveis, sensibilizar. Acho que fazer um trabalho de venda mesmo, né? Convencimento, não tem jeito, né? Então, acho que a gente tem visto sociedade civil, junto com a academia, tentando fazer um pouco esse esforço. Acho que não tem a solução milagrosa, mas eu acho que a gente vai vendo possibilidades que vão ajudando a gente a, quem sabe, em algum momento, chegar a ter leis do campo do direito penal melhores. Bom, acho que a gente encerra... São 11h25 já, a gente tinha que acabar 11 horas. Não sei, porque senão a gente... Quem vai para a próxima mesa? Senão a gente fica muito... O que vocês acham? Eu fico tão assim... Bom, vamos, qualquer coisa você pergunta no particular, pode ser? Então, tá bom, gente. Olha, obrigada. Pelo menos vocês têm 5 minutos para respirar antes da próxima mesa. Bom dia a todos. Obrigada.